De uma casa que gira 360 graus para uma que parece um disco voador, aqui estão as casas mais incomuns do mundo. Um residente de Štrbač, na Bósnia, viveu pacificamente com sua esposa em uma casa na qual ele certamente esperava passar o resto dos seus dias, mas este septuagenário era constantemente confrontado com queixas da sua esposa, que, segundo ele, reclamou da visão dela e o obrigou a fazer algum trabalho na casa para melhorar a visão dela. Para resolver este problema, este homem decidiu então construir uma casa que giraria 360 graus para que pudesse oferecer à sua esposa todas as opiniões que ela queria, simplesmente. Baseado em seus conhecimentos e inspirado por grandes inventores como Nikola Tesla, este homem finalmente conseguiu a casa com que sonhava para sua esposa. A casa em questão, que gira em torno de um eixo de 7 metros graças aos motores elétricos e às rodas de um antigo veículo militar, permite ver as diferentes áreas ao seu redor, tais como o rio, a floresta, as terras agrícolas e os campos. Além disso, ele pode fazer uma volta completa em 22 segundos ou 24 horas, dependendo da velocidade em que for ajustado. Tudo isso é mágico, não é? Mas, é claro, não foi uma tarefa fácil para este cavalheiro, especialmente porque este extraordinário projeto levou 6 anos. Mas quando ele viu o fruto dos seus esforços, nada mais importava para este homem, que agora pode desfrutar de uma bela vista de 360 graus com sua esposa. Então, graças a esta engenhosa construção, este homem bósnio tornou-se o assunto da mídia, e desde então, ele e sua casa são bem conhecidos na internet. Um austríaco na região de Salzburgo era tão apaixonado pelo Volkswagen New Beetle, seu carro favorito, que ele queria construir uma casa na forma deste carro, um sonho quase impossível de ser realizado. No início era um projeto impensável, entretanto esta pessoa chamou um arquiteto que conseguiu projetar esta casa para sua satisfação. Após um longo período de trabalho, nosso amigo finalmente conseguiu a casa dos sonhos. A casa, que tem 10 metros de comprimento e 14 de altura, tem uma área de moradia de cerca de 300 metros quadrados. Ela está equipada com as mais recentes tecnologias de economia de energia e, o mais importante, seu design exterior lembra o Volkswagen New Beetle. Basta olhar para esta pequena joia com sua estrutura, pneus e luzes. Deve ter custado uma fortuna, é claro. No entanto, este homem está longe de lamentar ter investido muito dinheiro em seu projeto, pois está feliz em sua casa em comum. Na verdade, podemos dizer que a vida dele mudou para melhor desde que ele se mudou para sua nova casa. Matti Suuronen foi um arquiteto finlandês com ideias de vanguarda. Nos anos 60, ele queria projetar uma casa que parecesse um disco voador. Embora o homem soubesse que sua ideia era futurista e até utópica, ele decidiu ir adiante com seu projeto. Em 68, nasceu a primeira casa do futuro. Veja como ela ficou. Parece um disco voador, não é? Tudo, por dentro e por fora, foi feito de acordo com uma arquitetura especial, com materiais como plástico, poliéster e fibra de vidro. Além disso, a casa, projetada como uma casa de férias móvel, foi equipada para se adaptar a todas as condições climáticas. Matti Suuronen tinha realizado seu sonho, mas a construção do seu modelo não durou muito devido ao pequeno número de compradores. No entanto, o arquiteto não pôde deixar de se sentir orgulhoso porque sua casa do futuro era considerada uma verdadeira conquista arquitetônica na época e ainda interessava muitas pessoas, especialmente aos colecionadores. Na verdade, um dos últimos modelos desta casa em comum foi recentemente oferecido para venda na Nova Zelândia. Graças à sua casa do futuro, seu nome, de Matti Suuronen, está na lista dos maiores arquitetos do mundo. Nick Olson e Lila Horvitz são um casal de artistas americanos que vivem na Virgínia Ocidental. Amantes da natureza, seu objetivo era viver no bosque e construir sua própria casa. Mas eles não queriam uma casa qualquer. Nick e Lila queriam ter uma fachada toda de vidro para que pudessem viver ao sol. O casal sabia que uma parede de vidro cheia não seria fácil de construir. Então, sabe o que fizeram? Eles construíram uma fachada com janelas recuperadas. Na verdade, eles coletaram esquadrias de todos os tamanhos e as remodelaram antes de instalá-las. E é isso. Nick e Lila tiveram sua fachada de vidro e puderam finalmente aproveitar a luz do sol do amanhecer ao anoitecer. Não é maravilhoso? No entanto, levou algum tempo e esforço para encontrar todas essas janelas, pois tiveram que procurá-las em mercados de pulgas, lojas de sucata e outros lugares. Entretanto, apesar de todo o trabalho que tiveram para construir a fachada, Nick e Lila ficaram felizes em poder desfrutar do sol o dia inteiro. Graças à sua ideia, o casal atraiu o interesse da mídia e sua casa é bem conhecida na internet. Sein Jae-duk é um homem sul-coreano que você não conhece, mas ele tem uma casa como nenhuma outra. Este homem, que é chefe de uma associação singular, The World Toilet Association, quis construir um dia uma casa em forma de vaso sanitário. Uma ideia bem diferente, não é? Você pode se perguntar o que ele fez e por que diabos ele quis fazer isso. Bom, ele, que teria nascido em um banheiro, tinha como objetivo aumentar a conscientização sobre higiene e melhorar o saneamento, ao mesmo tempo em que queria mudar a imagem desagradável que as pessoas têm dos banheiros. Ele teve que enfrentar os olhos redondos dos outros com
quando revelou sua ideia do projeto de casa, mas ele queria fazer mesmo assim. Então ele contratou um arquiteto e teve sua casa de banho. Dê uma olhada nesta casa de 420 metros quadrados, localizada em Suwon, na capital da Coreia, Seoul. A casa do Sr. Jae Duck não só parece um banheiro gigante, mas também é ecológica e equipada com banheiros de alta tecnologia. Embora alguns tenham rido da sua construção atípica e outros acharam estranho, Sam Jae Duck ignorou. Seu sonho tinha se tornado realidade e isso era o que importava para ele. Seu nome se tornou intimamente ligado ao banheiro na Coreia. Agora vamos falar sobre uma família de Portugal que viveu na cidade há muitos anos, mas que um dia quis ter uma casa de férias no campo. Eles encontraram um lugar perfeito no norte de Portugal, exceto que havia algumas grandes pedras que à primeira vista pareciam impossíveis de se mover. Mas não importa. A família contratou um arquiteto que decidiu construir uma casa de pedra de 2 andares entre aquelas rochas. Esta família finalmente teve sua casa de férias aninhada entre as rochas e integrada a esta paisagem natural, mas atraente. Embora não tivesse eletricidade, a casa do Penedo tinha todas as comodidades para umas férias confortáveis, incluindo uma piscina ao ar livre. Entretanto, seus proprietários acabaram pagando preço por esta construção, pois a extraordinária aparência desta casa atraiu todos os viajantes que vieram visitar a área. Então, esta família, muitas vezes perturbada, teve que se mudar. Que pena! Hoje, porém, eles devem se orgulhar de saber que sua magnífica casa, que data dos anos 70, tornou-se um pequeno e magnífico museu que atrai visitantes de todo mundo. Mesmo que eles não vivam mais nesta casa, sempre terão boas lembranças dela. Jacob Wetzling é um jovem artista americano que, como todos os artistas, não tem falta de ideias criativas, mas ele tinha um sonho: construir uma cabana em uma floresta para viver. Embora parecesse difícil imaginar, e apesar da provocação dos seus colegas de classe, parecia natural para o jovem construir uma cabana em uma floresta. Após receber permissão do proprietário da floresta para construir, depois de algum tempo imaginando os planos e encontrando os materiais necessários para a construção, Jacob finalmente conseguiu a casa dos sonhos. E eis que parece uma casinha vinda do nada. Parece uma pequena casa fora de um conto de fadas. Pequena por fora, mas gigante por dentro, esta casa fantástica oferece todo o conforto de uma casa moderna. Para alcançar este resultado, Jacob teve que se esforçar muito. Entretanto, todos esses esforços foram recompensados no final, porque o jovem artista está agora vivendo a vida tranquila com que sonhava, na casa que ele imaginava desde a infância. Na verdade, isto o tornou conhecido na internet e até mesmo inspirou muitas pessoas a viver como ele. Robert Bruno foi um arquiteto e escultor que quis construir a casa de um artista único durante a sua vida. Isto, naturalmente, envolveu muita imaginação e muitas ideias a serem trabalhadas. Mas, após cuidadosa consideração, o Sr. Bruno chegou a esta conclusão. Localizada no Texas, a Steel House é uma casa de 3 andares com uma área de aproximadamente 205 metros quadrados construída de aço e cuja forma lembra os OVNIs. Robert Bruno finalmente realizou seu sonho, mas para chegar lá, ele passou 33 anos da sua vida trabalhando nele e até mesmo viveu nesta casa por algum tempo antes de morrer, infelizmente deixando seu projeto inacabado. No entanto, este homem ficaria feliz em saber que sua casa ainda é bem cuidada, mesmo que tenha sido posta à venda. Em qualquer caso, a Steel House fez de Robert Bruno um daqueles arquitetos ousados e futuristas que ficaram para sempre famosos por suas obras extraordinárias. Os londrinos frequentemente passeiam pelo Tamisa para tomar ar fresco ou apenas para olhar as barcaças, mas há alguns anos, os moradores locais ficaram atônitos ao ver uma casa Airbnb azul descendo o rio. Enquanto alguns se contentavam em vê-la navegar, outros estavam curiosos se perguntando que tipo de casa era essa. E o mistério foi resolvido. Era uma casa flutuante, imaginada por 2 designers, que havia sido colocada no Tamisa para celebrar a nova lei que permitia acomodações compartilhadas em Londres. Foi uma boa notícia, embora muitos londrinos tenham ficado desapontados ao saber que a casa ficaria na água apenas por alguns dias. Felizmente, eles salvaram muitas fotos e vídeos desta casa mágica, que provavelmente nunca esquecerão em sua vida. Luke Thiel é um adolescente americano que vive em Iowa e que um dia quis construir sua própria casa. É claro que ninguém o levou a sério, mas o jovem estava mais determinado do que nunca a fazer isso acontecer. Para fazer isso, ele assistiu a muitos vídeos que ajudaram a construir uma casa pequena e funcional, com materiais e equipamentos em sua maioria reciclados. Como resultado,
Ele conseguiu aceitar o desafio e construir uma casa fina, com suas próprias mãos, tudo por cerca de 1.400 euros. É claro que isto não foi feito em poucos dias, pois o adolescente passou um verão inteiro para esta construção. Deve ter sido um pouco difícil para ele, mas hoje Luke só pode estar muito orgulhoso de si mesmo. E tem boas razões para estar, pois graças a esta façanha e com apenas 13 anos de idade, este jovem já é famoso. Você acabou de descobrir as casas mais incomuns do mundo. Conte pra gente nos comentários qual delas te interessou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.